Beleza, então tá, a gente já tá aqui com o nosso setup prontinho. No lado esquerdo, nosso indicador NT alfa, nosso indicador, o nosso carro-chefe. E no lado direito, o não tão menos importante, que é o nosso indicador de regiões, que eu gosto muito. Para a galera nova que está começando com a gente, é muito importante, tá? Esses dias eu estava conversando com alguém e alguém perguntou, tá, Neto, mas como é que é feita dentro da lógica aí, como é que é feita dentro da análise, da construção dos indicadores, a leitura de um sinal que não é validado, ou seja, um sinal que não vai dar continuidade, um sinal que ele vai fixar ali no gráfico, mas não vai dar, não vai se confirmar, né? A gente tem um bom exemplo aqui, ó, na vela de abertura. Quando uma vela ela detém uma quantidade muito grande de pavio e pouco corpo, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Principalmente a primeira vela, que é uma vela extremamente volátil, né? Onde ela pode, numa abertura, nos entregar 500 pontos, mas em questões de segundos, nos tirar mais 300. Tá? Então, é muito volátil a primeira vela. Então, nesse movimento de primeira vela, é muito difícil a gente tomar qualquer tipo de decisão, avaliar uma possibilidade de entrar numa indicação, a não ser que de fato ela nos demande força, bastante volume, entendimento de fluxo. Para isso acontecer, ela precisa estar praticamente toda ela preenchida, com pouquíssimo pavio. A galera que é um pouco mais nova no mercado, tem pouco conhecimento sobre padrões, está ainda se atualizando, entenda, toda vela que demanda muito pavio é indecisão, é certeza, é volatilidade, é movimentos duvidosos do mercado, é onde o mercado ainda está numa luta entre força vendedora e força compradora, ainda a gente não direcionou um caminho. Então, quando há muito pavio, você coloque um ponto de interrogação. Tá? Coloque um ponto de interrogação dentro da sua realidade ali e faça as coisas ficarem um pouco mais tranquilas. Ó, já tem gente de meta batida, já comprei na primeira vela, boa, pegou bem a volta, parabéns, maravilha. É isso que eu gosto, sabe? Quem tem entendimento sobre a ideia da proposta, coloca em prática, se adapta e os resultados vêm, não tem para onde fugir. Ah, isso é fato. Muito legal mesmo. Então, o que eu estava falando, então uma vela deste estilo, né, nessa leitura, indicando posição compradora ou vendedora, né, vale o risco? Não sei. É melhor esperar, é melhor tomar uma decisão de cautela, é, esperando a próxima vela. Nem que se perca posições ali em pontuações, demandando uma entrada, enfim, caso ela desse continuidade na queda, mas deixasse bastante corpo e pouco pavio, beleza, confirmou ali a tendência vendedora, é uma indicação boa, pode posicionar talvez com certo atraso, né, ou posicionando um pouco acima, enfim, vai depender muito da leitura, tá? Mas as indicações elas precisam mostrar que fazem sentido num padrão e numa figura gráfica. Às vezes é muito difícil a gente perceber, né? E eu entendo isso, né? Eu não consigo perceber se de fato é uma indicação positiva, de fato, onde ela está indicando uma tendência ou não. Se a dúvida ocorrer, cara, é muito simples de você resolver se você tá com a razão de poder entrar na sua leitura ou não. Vai ali, coloque na conta simulação e faça a operação da indicação. Né? Ou se você não está com a certeza de operar, não, eu acho que essa tendência não é boa, ela não vai confirmar. Aí você não opera, você fica observando e vê se fez sentido a sua leitura. Mas não tem para onde fugir. Tá? E não adianta
tomar as dores das indicações dizendo que não funciona. O indicador ele faz leituras, ele tem parâmetros, ele vai identificar regiões de força compradora, ele vai indicar regiões de força compradora, ele vai sinalizar no gráfico para você entrar vendido ou comprado. A decisão é sua. A gente está falando de mercado financeiro e bolsa de valores. Pode ser que ele esteja acertando, pode ser que ele não esteja. Pode ser que aquela soma de parâmetros concluídos indicando uma posição vendedora, naquele momento está se confirmando, mas na próxima vela já mudou tudo. O cenário já é outro, já entrou uma notícia, o mercado já virou, aconteceu alguma coisa inesperada que não estava dentro de um calendário, ou algum peixe muito grande foi lá e fez alguma coisa ao invés daquilo que estava indicando. A gente não tem como projetar. Mas na grande maioria das vezes, quando há fixação da indicação, sendo ela vendida ou comprada, dependendo do cenário, você pode entrar com uma certa tranquilidade dentro da sua realidade, sabendo dos seus riscos, que provavelmente você vai sim tirar alguma pontuação positiva do mercado. A gente já tem várias provas disso. Salve-se a questão de primeira vela, porque justamente foi o que eu falei. A primeira vela existe uma volatilidade muito grande. Ao mesmo tempo que ela pode posicionar uma tendência muito forte compradora, em poucos segundos ela reverte. Foi o que aconteceu no dia de hoje. Ela abriu com uma tendência muito forte na compra, foi lá em cima e em poucos segundos reverteu, indicando uma posição vendida, deixando um pavio enorme onde a gente colocou um ponto de atenção para não entrar vendido. Então, essas leituras é muito importante se fazer. E aí, as tomadas de decisões a gente vai fazendo em conjunto, vai analisando junto, vai percebendo junto, vai tomando nota, vai vendo o que está acontecendo em outros tipos de ativo, vai se atualizando em tempo real sobre o que está acontecendo no mercado. Então, essas coisas e essas tomadas de decisões fazem parte. Tá? Então, por isso que eu falo muito sobre a questão de visualizar o mercado de uma forma mais paciente, de uma forma mais cautelosa e, claro, com o pezinho no chão, sabendo a realidade de cada um, entendendo qual que é a projeção lógica que está acontecendo, na hora da tomada de decisão, sabendo dos riscos, entendendo que a gente pode tanto acertar como a gente pode errar, não tem como prever isso, a gente sempre vai fazer óbvio para tentar acertar, mas a gente está falando de mercado financeiro, está falando de bolsa de valores, está falando de um mercado de alto risco, da mesma forma ele pode nos entregar numa operação 500, 600, 700, 800, 1000 pontos, como ele pode também ali nos tirar em poucos segundos da operação, estopando a gente em 200, 250, 300 pontos. Certo? Então é uma questão lógica. Então por isso que é muito importante validar as suas estratégias, colocar tudo que você tem como ideia de mercado em prática e se adaptando, entendendo, fazendo sentido, aplicando isso de uma forma concreta, tendo um gerenciamento extremamente aplicado naquilo que você entende sobre quanto você tem que ganhar no dia e quanto você pode perder, respeitar isso muito, muito mesmo. O meu risco hoje é R$ 50, o meu retorno hoje é R$ 100. Então você já tem que saber que você pode perder num stop 50 ou você vai buscar os seus R$ 100 no dia. E pronto, é isso. Quantas operações você tem que fazer? Eu sempre levo para o caminho de 2 para 1. Ou divide essas operações em duas, essa meta em duas operações, ou se tomar um stop, tchau. Tá? Porque provavelmente, se dentro da sua estratégia lógica, né, e de um operacional bem legal, bem definido, em duas operações é bem provável, né, sendo elas positivas, seguindo as estratégias, botando aquilo em prática dentro de uma leitura clara, é bem provável que você vai conseguir fazer um pouquinho mais do que os seus R$ 100, do que os seus 10%. E se você não conseguir, fez 7%, você já tem uma margem de diferença para se caso você estopar num próximo dia. Ou seja, você já não precisa igualar, você já ficou com um certo lucro, você já ganhou um dia e meio praticamente de stop. Então, essa visão ela tem que ser colocada em prática e é numa planilha de gerenciamento que a gente consegue visualizar. Por isso que sempre no material eu encaminho essa planilha para vocês, junto com um vídeo lá explicando como ela funciona e como preencher ela, para que vocês possam, dentro desse direcionamento visual, ter uma ideia profissional de como se manter vivo no mercado.
E dentro disso está aplicado também todas as estratégias operacionais, dentro da realidade individual de vocês, dentro daquilo que a gente faz no dia a dia, dentro das metas estipuladas. Então é muito importante saber sobre isso. E eu falei isso numa sessão na semana passada, onde a gente ficou praticamente 2 horas falando sobre operacional, gerenciamento e também falamos bastante sobre emocional. Então essas questões é muito importantes. Estou falando isso novamente, reforçando, porque a gente está iniciando uma semana. O dia hoje provavelmente vai ser um dia mais arrastado, demandado ao feriado nos Estados Unidos, e é muito importante acho compartilhar, até porque está entrando bastante gente no nosso projeto e todos são muito bem-vindos. E eu acredito que o objetivo de todos que estão aqui é ter seus resultados e ter um pouco mais de segurança entrando na operação, é entender como funciona a nossa leitura e como a gente consegue de fato se manter consistente no mercado e replicar isso no seu dia a dia e através daquilo que a gente tem feito e, claro, das ferramentas que a gente tem usado. Então as ferramentas seguem sendo muito boas, né? Mas se faz a ressalva de que sempre antes de qualquer tipo de decisão tem que se fazer uma análise, tem que ter um pouco de embasamento sobre o que está acontecendo em tempo real, fazer a, a tomar as decisões a nível de que fique claro o que está acontecendo, né? E a partir daí ir se familiarizando. Olha aí como a gente tem que ter um pouco de paciência. A gente está falando aqui e o índice está respeitando muito a máxima, né, da primeira vela. Vamos ver se fizer um rompimento aqui, quem sabe a gente já consiga alocar uma ordenzinha de compra, mas ele está demandando e perdendo força, né? Olha só a escadinha que está se criando. Fez a primeira vela de reversão, fez a velinha de reversão após a indicação de venda na primeira vela, confirmou com força, agora está criando uma tendênciazinha de alta. Havendo confirmação de compra aqui no rompimento das máximas, é uma posição interessante para entrar comprado e provavelmente o índice vai trabalhar nessa linha. Por mais que dentro do pré-mercado a gente entenda que por ser feriado nos Estados Unidos, a tendência é que o dólar perca valor, caia um pouco, a tendência da bolsa também trabalhar em queda. Então, nesse cenário, o índice está praticamente no 0,15, está bom. Gráfico diário a gente consegue perceber mais ou menos o que pode estar acontecendo. Então, gráfico diário eu gosto de usar muito, tá? Recomendo também para que vocês usem. Gráfico diário é muito legal. Gráfico diário a gente consegue ter uma proporção macro, né? uma visão um pouco mais aberta do que de fato pode acontecer. Olha o gapzinho que abriu o dia de hoje comparado à sexta-feira. Vamos ver como é que vai ser o fechamento dessa velinha, se vai ser de fato em rompimento nas máximas. Caso haja confirmação compradora aqui, a gente já pode sim fazer a primeira operação do dia. Lembrando que a nossa operaçãozinha aqui, eu acho que está com a estratégia, né? Vamos ter que tirar aqui a estratégiazinha, vamos ter que colocar sem nenhuma. Aí, ó. A gente abre a operação aqui também, maravilha. A gente abre a operação alocada a ela com a decisão de stop alvo ao pegar a operação, tá? Assim que a gente entra na operação, a gente determina. Então, através dessa leitura, se você vê que faz sentido para você aí dentro do seu operacional, da sua realidade, uma possibilidade de também alocar uma ordem junto com a gente, você vai fazer o cálculo aí dentro da sua realidade quando você vai colocar de stop de alvo. Quem já tem as suas estratégias bem definidas, aquelas que a gente já compartilhou e trabalhou juntos, determinou juntos, respeite elas, siga elas que está dando certo. Então, nesse caso, eu falo sobre aquelas pessoas que, assim que aderiram à nossa proposta, vieram falar comigo para a gente poder montar uma estratégia definida. E dentro dessa estratégia, algumas têm parcial, outras não. Outras têm alvos um pouco maiores, né? Outras não. Então, cada um dentro da sua realidade, da sua proposta, respeitem isso, e cumpram com seus objetivos sem querer mais ou sem querer menos. Vamos ver se houver, ainda falta um minutinho para essa vela terminar. Se houver força compradora em rompimento das máximas, confirmando a compra, que é uma posição interessante para a gente entrar comprado. Vamos aguardar.
Ó, fechamento da vela 6 não deu a indicação positiva para entrar comprado, então a gente aguarda a próxima vela. Nesse momento é ter calma, ter paciência, pode ser que o rompimento aconteça, mas sem qualquer tipo de indicação, confirmação para a gente por enquanto fica de fora. Vamos lá, olha só como é importante, né? A gente olhar o que está acontecendo no cenário. Tá? Eu tô aqui com o TC News aberto. Se estiver atrapalhando no áudio, vocês me falem, tá? Mas eu acho que não tá, né? Tá aqui numa terceira tela aqui. Eu sempre fico botar aqui no baixar um pouquinho o volume aí, ó. É importante, tá? Vocês viram que chegou a dar a indicação de compra aqui na vela 6 não confirmada, né? Vocês viram que a gente tem aqui, para quem não sabe, quem não sei se vocês viram, olharam o material, enfim, o indicador de regiões ele é muito simples, tá? Ele demanda marcações fixas e marcações que acompanham o preço. Tá? As marcações fixas são sempre ao fechamento da primeira vela, onde ele marca a máxima da primeira vela, que é uma região forte de tendência compradora, e a mínima da primeira vela, que também é uma região forte de tendência vendedora. E depois ele vai acompanhando o preço, ó, aonde o máxima do dia chegou, e aqui, claro, está junto com a mínima, porque ainda não rompeu a mínima da primeira vela. E a gente também tem a marcação do mínima do dia anterior e cadê a máxima do dia anterior lá em cima. Para que tem essas marcações? Para a gente poder, primeiramente, entender aonde que o preço está batendo e rompendo regiões. E outra, se a gente consegue confluir dentro do nosso indicador NT-alfa para ver se vai, de fato, fazer sentido uma indicação compradora numa região de rompimento. Tá, Neto, mas se o índice já estiver rompendo a primeira vela e subiu, foi para cima, como é que a gente vai confluir com o indicador NT-alfa? Lembra que eu falei que é muito importante a marcação de regiões na primeira vela, na máxima e na mínima? Quando o índice ele rompe a máxima da primeira vela, é óbvio que isso aí não é sempre, mas na grande maioria ele indica para a gente que provavelmente ele vai trabalhar em regiões altistas. Se ele rompeu a máxima da primeira vela, ele vai trabalhar
quase todo dia ou por um período muito grande do dia acima dessa máxima, ou seja, vai trabalhar comprado, comprador. Então faz sentido para a gente entrar em compra, não faz sentido para a gente entrar em venda aqui no NT Alpha. A mesma coisa se fosse na mínima. Quando ele rompe abaixo aqui da mínima da primeira vela, ele está mostrando para a gente que não, eu vou corrigir, eu vou demandar queda, eu vou cair. Então isso aí é um indício forte da gente poder começar a pensar numa posição de entrar vendido. Então essas indicações que são mostradas são indicações que tem que fazer sentido, claro, na análise que a gente vai tomar conhecimento e fazer junto, e também tem que demandar no visual essa proposta. Tá? Então essa leitura do indicador de regiões ela é muito interessante. Enquanto as velas estiverem preto e branco, elas demandam a intenção de ficar nessa região consolidada, nessa região de sobrecompra e sobrevenda da primeira vela, ou seja, dentro dela, onde ela está agora. Quando ela romper deixando o corpo acima da primeira vela, da máxima da primeira vela, ela vai pintar de verde. Quando ela romper a mínima, ela vai pintar de vermelha, indicando o quê? Que provavelmente eu vou trabalhar ou na alta comprado ou na mínima vendido. Então é uma percepção lógica em cima de padrões e figuras gráficas, nos mostrando possibilidades de tendência compradora ou tendência vendedora. Rompeu batendo máxima do dia, provavelmente vai fechar a velinha na alta, indicando a posição compradora. Aí a gente vai avaliar a possibilidade de entrar na compra. Observem essa movimentação. Vamos só observar, muito importante, tá? Se ela demandar e confirmar a posição compradora nessa vela 8, é claro que a gente precisa entender como que tá se apresentando a figura gráfica para a gente não entrar e tomar um stop de cara na reversão. Mas se deixando o corpo e confirmando essa posição altista, é bem interessante de fato a gente entrar comprado. Mas a gente vai analisar com calma. Lembrando, tá? Tem uma frase, eu vou repetir essa frase, a galera mais antiga aí já tá careca de saber de como que é essa ideia, e como que a gente lida com essa proposta dentro da nossa realidade. Se possível, tomem nota do que eu vou falar para vocês entenderem como que é a lógica do mercado financeiro, tá? Existe uma fórmula, sabe fórmula matemática? Existe uma fórmula para você ter sucesso no mercado financeiro. Então, você que quer ter sucesso, você tem que entender como que funciona essa fórmula, tá? Essa fórmula, ela não foi copiada de alguém, não. É o Neto que tem 11 anos de mercado e concluiu que é assim que funciona e é assim que tem dado certo e é dessa forma que eu consigo ter resultado. Então, essa forma precisa ser compreendida. Então, aplicada em cima daquilo que a gente coloca no dia a dia, ela tem que fazer sentido. A fórmula demanda da seguinte forma: você vai escrever num papel a palavra paciência. Paciência, tá? Você tem que entender também qual é a lógica dessa palavra. Eu acredito que todos entendam. Paciência, tá? Mais, o símbolo de mais, o símbolo matemático de mais. Paciência mais controle emocional. Paciência mais controle emocional é igual, os dois tracinhos, igual a consistência. Se você entender o que é ter paciência no mercado financeiro atrelado a um bom controle emocional, você vai chegar à sua consistência. Consistência é a mesma coisa que resultado. Tá? Ter consistência no mercado é você ter resultado. Então, se você entende que paciência para esperar o melhor momento, entender que o mercado ele vai andar, queira você, queira não, ele vai andar. Ele vai abrir, fechar velas, ele vai subir, vai descer, ele vai lateralizar, ele vai lá para cima, ele vai lá para baixo, vai ter dias que ele vai bater 170 pontos, vai ter dias que ele vai bater 150 pontos, ele vai andar. Então tenha paciência. Em algum momento ele vai te proporcionar a melhor forma de entrar nessa operação, entrar em uma operação. Tenha paciência. Controle emocional é você saber que se você unificar dentro do seu controle emocional o seu operacional, o seu gerenciamento e principalmente a demanda emocional para entender
que às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, meu amigo, junta esses dois, pronto, já era. Você vai ter resultado. Você vai ter resultado. Então, unifique. Escreva num papel e deixa aí. Paciência mais controle emocional é igual a consistência. E bota embaixo aí. Quem me passou isso aí foi o Neto. Entenda isso e eu tenho certeza que o resultado vem. Olha como a quantidade de pavio não proporcionou para a gente a confirmação da compra e ainda é um pouco inseguro entrar. Por mais que o rompimento tenha se confirmado, até seria interessante entrar comprado nessa vela 9, mas vamos segurar mais um pouquinho e vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa, tá? Que é muito importante também, nessa semana, como a gente está com bastante gente nova, a gente está atualizando os materiais, está liberando bastante coisa nova também. Eu vou voltar Outra coisa muito importante, tá? Para a gente poder tomar nota. Estava observando o Coutinho falar aqui, mas ele está falando sobre. Não é sobre o mercado brasileiro. Muito importante, tá? Essa semana a gente vai falar bastante sobre aquilo que eu falava muito nos meses passados, sobre gerenciamento, sobre cautela, sobre uma dúvida que pode estar aparecendo para a galera assim, Neto, o indicador não está dando a indicação muito atrasada. Não vai, se ele confirmar a compra, ele não vai ter entrado muito atrasado? 500 pontos atrasado? Cara, pode. Pode até ser que ele. Pode ser que ele dê compra e caia. Pode ser, acontece. Mas lembra que eu falei que o indicador, este indicador principalmente, o indicador de regiões não tem muito segredo. Isso aqui qualquer um pode fazer essas linhas aqui no gráfico e ir demarcando. Isso aqui é só de uma forma automática para a gente poder não ter que encher o gráfico de linhas. Por mais que esse aqui tenha, né? Cadê os meus estudos aqui? Esse aqui tem um monte de linha, tá? Mas entendam, vai ter dias que o indicador ele vai sacar a entrada, vai confirmar e pá, vai botar ela e a gente vai bater 500 pontos. Vai ter dias que ele vai ficar nessa questão aí, ó, vai esperar, vai esperar, vai esperar, vai esperar e a confirmação vai demandar 300, 400 pontos de perda praticamente. Aí cabe a questão da leitura lógica da gente entender, tá, mas vale a pena entrar ou não vale? Eu já falei aqui, vou falar de novo. O indicador NT Alpha, ele não tira da cartola lá uma indicação, não, agora eu acho que ele vai comprar, ele clica ali, aparece ali a comprar. Agora eu acho que ele vai vender, ele aparece ali vender. Não. Por trás do indicador tem vários outros indicadores. Ou seja, eles precisam confluir, eles precisam daquele check, sabe? Ó, bateu uma VWAP, ponto, check. Opa, tá batendo uma média móvel. Opa, check. Tá batendo aqui uma tendência positiva de o índice subir. Opa, tem uma série de coisas que tem que bater. Quando bater tudo, pronto. Deu, compra. Ele vai confirmar. Mas pode ser que essa leitura atrase um pouco. Aí o que você pode fazer é o seguinte, você pode testar outros tempos gráficos. Você pode fazer uma leitura aqui, olha aonde que deu a compra no 20R. Deu lá embaixo. Ó, já tinha dado aqui também, né?
mas deu uma leitura de compra lá embaixo, ó. Pega aqui o outro tempo gráfico que eu venho querendo compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui o 4 minutos. Eu falei esses dias sobre o 4 minutos. Vamos ver se o 4 minutos deu. O 4 minutos aqui, olha aqui. Ah, mas isso aqui é do Ibov. Deixa eu colocar aqui então, 4 minutos. Ó, o 4 minutos deu lá na vela 7 a indicação de compra. Vamos colocar no 2 minutos. Tem muita gente que está operando 2 minutos. O 2 minutos deu lá embaixo. Aí você tem que começar a ver outros tempos gráficos e ver se faz sentido entrar. A gente sempre vai analisar em cima dos 5 minutos, sempre. Então, pode ser que nos 5 minutos a operação ali, a indicação esteja um pouco atrasado. Mas se você tem análise e o costume de olhar outros tempos gráficos e se fizer sentido para você a indicação anterior a esse tempo gráfico que a gente está operando, ótimo, coloque ali a sua ordem e faça a sua operação. Então, mas vai ter dias que quem vai antecipar a indicação vai ser os de 5 minutos. Não tem uma regra. Não vai ser sempre o de 2 minutos que vai dar antes, não vai ser sempre o de 4 minutos que vai dar antes e os 5 minutos é o mais atrasado. Não. Cada dia é um dia. Não tem como a gente ter esse parâmetro. Vai ter dias que ele vai atrasar a indicação, demorar para confluir ali as indicações e poder confirmar a ideia de compra ou venda. Vai ter dias que ele vai ser um pouco mais rápido. Então cabe a gente poder fazer análise. Eu falei aqui, assim que rompeu a vela 8, que seria uma possibilidade interessante de entrar comprado. Agora, nessa vela 10, já ganhando volume de compra, já não sei se é interessante entrar comprado. Mas se confirmar a compra ali, provavelmente eu vou alocar a ordem. Vamos ver se ele vai subir. Vamos ver se ele vai dar continuidade, por mais que seja poucos pontos. Mas a ideia ela tem que ser pensada sempre nessa lógica. Se ele não confirmou a compra, é porque ainda não bateu ali as confluências calculadas dentro do indicador para que a gente fique confortável de entrar comprado. Se você está entendendo que a posição já se passou, que a indicação de compra já está atrasada, não entre na operação caso ela seja confirmada. Espere um retorno, espere uma correção, para aí sim você pegar uma tendência negativa ou a volta do preço depois da correção, enfim. Aí a leitura tem que ser feita através daquilo que você sente seguro. Mas é muito importante entender, se está esperando neste momento a confirmação de compra e até agora não deu, é porque algum motivo dentro dos cálculos dos indicadores que estão dentro do indicador NT-alfa, essa confirmação ainda não é confortável de poder fazer, mesmo que ela demande esse tempo e esse atraso. Tá? Então não tem como falar, não, realmente o indicador, essa indicação tinha que ter dado aqui embaixo, queria eu que tivesse dado, mas como não deu, paciência, bola para frente, vamos esperar o melhor momento para entrar. Podia, se nós tivesse avaliado 2 minutos, tinha entrado lá embaixo, mas a gente não está analisando 2 minutos, a gente está analisando 5. Então, esse é o pensamento muito importante que a gente tem que ter dentro daquilo que eu falei. Paciência, paciência. Não é o indicador não dá só uma indicação no dia, dá várias. Então a leitura que a gente tem que fazer é aquela leitura mais tranquila possível, que fique mais adequado à nossa realidade, que fique mais visível a uma posição que de fato a gente vai conseguir tirar alguns pontos e fazer algum resultado dentro do mercado. Por enquanto não confirmar. E outra, né? Hoje, dentro do cenário do gráfico de 5 minutos, vocês podem ver que tem muito pavio. Muito pavio não demanda tendência positiva nenhuma para a gente poder ter um pouco mais de segurança para operar. Então, mesmo que a gente tivesse entrado em 2 minutos, aqui ó, estaria suando um monte. Já teria ido lá para o céu e lá para baixo também nas operações. Então, não prefiro uma decisão mais concreta, mais firme, em cima do tempo gráfico de 5 minutos, onde eu sei que se confirmar, analisando junto com vocês, a gente vai estar seguro de que a leitura foi feita da melhor forma, mesmo sabendo que tem o risco de tomar um stop, enfim, tá bom? Conforme as dúvidas forem aparecendo, vocês podem me questionando, podem me perguntando, fiquem à vontade.
Ó, mais uma vez o índice não confirmando a indicação compradora. Então, por enquanto, ficamos de fora. Pode ser que daqui a pouco essa velhinha demande um pouco de força, deixando o corpo, confirme a compra e fique uma posição positiva, como pode ser também que ela demande sua correção, volte para a linha de sobrecompra e sobrevenda abaixo da região de sobrecompra e sobrevenda e comece aquele perfil, aquele padrão um pouco mais lateral. Nesse cenário, né, que a gente está olhando aqui, visando o gráfico, eu estou entendendo que o índice está corrigindo a abertura em gap, né, onde o fechamento foi aqui, já teve pertinho ali de fazer essa correção, praticamente fez, e provavelmente daqui um pouquinho ele vai tomar a tendência baixista. Né? A ideia do índice do dólar hoje demandada ao feriado que a gente está tendo nos Estados Unidos é de um dólar baixista e um índice baixista. Olha aí, ó. Tem notícia agora? Olha isso aí, só pode ser notícia, né? O que é isso aí? Por isso que a gente tem que ter paciência. Lembra? Paciência. Paciência. O cenário ele vai favorecer para a gente posições compradoras e vendedoras. O gráfico vai mostrar para a gente. Paciência. Da mesma forma que o índice deu essa pernada aqui, o dólar ele está em queda. Ah, vamos esperar, vamos ver. A gente a recém é 10 para as 10, vamos tentar ir até umas 11 hoje, 11 e pouquinho. Olha só, a gente tem. Lembra que eu falei da gente analisar outros tempos gráficos? Se abriu 2 minutos indicou venda agora. Aí eu pergunto, devido à volatilidade da vela 11, essa vela que abriu derretendo e está criando essa sensação de indecisão aqui pra gente, parecida com a vela 1 lá, tô falando dos 5 minutos, tá? Será que vale a pena de fato a gente entrar vendido aqui? O risco ele é igual ao que a gente poderia ter entrado na compra nos 2 minutos. Tá? Eu, particularmente, prefiro ficar de fora, mas dentro do cenário, se você está testando o operacional, tentando aplicar ali em cima de uma estratégia, está colocando as suas estratégias, validando seu emocional na sua conta simulação, ó, testa aqui uma indicaçãozinha de venda aqui, ó, coloca ali uma ordenzinha, vê quantos pontos ela pode buscar. Tá? Mas para a gente que está analisando já a forma mais segura da gente fazer uma operação, nem que seja uma operação certeira, ou no máximo duas, a gente precisa ter paciência. O cenário gráfico que está se apresentando neste momento não é favorável para a gente poder fazer uma indicação de venda. Tá? Não é, ainda mais agora que voltou para o cenário de sobrecompra aqui, sobre venda. Ó. Então pode ser que dentro das posições o gráfico volte a cair, volte a corrigir, tá? Dando um cenário diferente. Mas por enquanto tá? A paciência precisa ser levada em consideração e ir até o momento da gente poder de fato entrar comprado ou vendido. Então, paciência. Tá? Claro, tem muita gente aí no nosso grupo, tem muita gente que já tem certos conhecimentos, já fazem leituras diferentes da minha e utilizam as ferramentas para complementar o seu operacional. Né? Não tome como regra as minhas decisões. Você sabe mais do que ninguém qual é a melhor forma de você poder buscar os seus resultados. A minha leitura ela sempre vai ser voltada para uma forma muito conservadora. Então, se não tiver nenhuma oportunidade nessas 2 horas que a gente ficar aqui, eu não vou operar. Eu preciso de oportunidades para mim alocar uma ordem. Agora, tem gente que gosta mais de fazer 2, 3, 4, 5 operações e se sentir à vontade dentro de uma leitura gráfica demonstrada pelas ferramentas junto
do seu operacional, da sua realidade, você tem que operar mesmo. A melhor forma de aprender e ganhar dinheiro nesse mercado é operando, não tem outra forma. Para ganhar dinheiro tem que operar, tem que colocar uma ordem, mas saiba do risco, respeite seu gerenciamento, cumpra com seus objetivos sabendo da sua realidade e não leve o emocional à frente da sua razão. Tenha determinado e de uma forma bem clara qual é os seus objetivos no dia, sendo eles bons ou sendo eles ruins. Né? Então a gente já tem que saber, quando a gente entra no mercado para fazer as nossas análises e as nossas operações, a gente já precisa saber o que a gente tem que fazer, como a gente vai fazer e quais são os nossos riscos. Ou seja, eu preciso saber qual é o meu objetivo do dia, eu quero fazer 500 pontos, maravilha. Tá, mas quanto eu estou disposto a estopar para buscar esses 500 pontos? 100 pontos? 200 pontos? 250 pontos? 300 pontos? Beleza, e qual é a forma que eu vou fazer para buscar esses 500 pontos? Então, é nesse tipo de leitura que a gente consegue se manter vivo no mercado e profissionalizar aquilo que a grande maioria, eu acredito, faz como hobby, né? Faz como extra, faz como na tentativa de um dia viver do mercado. Então, precisa isso estar bem estipulado, bem claro, né? E ser respeitado. Não é porque você entrou determinado a fazer 500 pontos que no primeiro stop você vai chutar o seu emocional, bater a sua raiva e querer operar. Operava com 2 contratos, agora eu vou operar com 10, foda-se. Não, tomou o stop, paciência. Tem terça, tem quarta, tem quinta, tem fevereiro, tem março, tem abril, tem muito tempo para recuperar esse dia. Dias ruins acontecem, nós já tivemos dias ruins aqui. Acredito que todo mundo que um dia conseguiu de fato respeitar o seu operacional e viver desse mercado, ou ter algum tipo de resultado desse mercado, teve dias ruins, passou por esses processos. Então respeitem isso, tá? É muito importante respeitar isso. Então tenham essa visão. O que eu quero e sempre vou priorizar nas nossas sessões é trabalhar todo o operacional aplicado diariamente aqui, sempre de uma forma conservadora, para que a operação fique acessível a todos. Aqui eu tenho pessoas dentro dessa sala, que a gente está batendo uma média ali de 40 a 50 pessoas em toda a sessão. A gente tem pessoas que operam com um contrato, pouco valor alocado. Tem pessoas que operam com um contrato com bastante valor alocado. Tenho pessoas que operam com 10 contratos. Recebi um resultado na semana passada. Eu acho que era a mesa proprietária que estava operando com 20 contratos, fazendo 150 pontos no dia. Calculem aí, 20 contratos, 150 pontos por dia, quase R$ 1.000. Então, mas cada um na sua realidade, dentro da sua realidade. É muito importante, fazendo aquilo que entende, com segurança, paciência. É esse o caminho. Não tem porquê. A galera nova, não sei se você entrou aqui esperando que eu fale, vamos comprar. Todo mundo. Não. Vamos vender. Todo mundo vende. Atenção. Não. O que a gente vai analisar é uma sala educacional. Educacional. A gente opera, claro que a gente opera. A gente bate meta praticamente sempre. Tem dias ruins? Óbvio que tem dias ruins. A gente não vai acertar sempre. As leituras são feitas de uma forma limpa. Tá aí os gráficos. Quanto menos informação, melhor. Tem um gráfico com marcações de topos e fundos, de rompimentos, e tem outro gráfico que nos dá posição de volume, de compra e venda. É isso. Se você tem bastante indicador no seu gráfico, ótimo. Se a leitura com esses indicadores fica claro em relação a posições compradoras e vendedoras, ótimo. Eu prefiro gráficos limpos. É a minha ideia de visualizar o mercado. Então é muito importante tudo que a gente faça dentro do cenário aqui das nossas sessões, que fique claro, que faça sentido, que seja objetivo, que agregue conhecimento e que, claro, traga resultados. Mas, mais uma vez, entenda, não é sempre que a gente vai acertar. Mas se a gente se manter respeitoso ao nosso gerenciamento, comprometido aos nossos resultados e principalmente ter paciência dentro do cenário que a gente aplica diariamente a nossa proposta, eu garanto para vocês que os resultados vêm. Olha a pernada de alta que deu aí, ó. Mas olha a quantidade de pavio. Isso aí já nos deixa um pouco desconfortável para qualquer tipo de tomada de decisão. Eu estou falando desde o início, hoje a gente tem feriado americano, hoje o mercado vai estar um pouquinho atrasado.
tá? Vai estar, ó, essa compra aí. Não sei se vale a pena a gente entrar comprado agora. Vamos esperar ver como é que vai ser essa vela 13. Ó, eu gostaria muito de entrar nessa compra, tá? Muito mesmo, mas aí, bom, o cenário favorece a indicação compradora? Claro que favorece, mas a gente tem que analisar duas coisas aqui. A primeira, né? A gente vem de uma tendência altista e praticamente o índice está batendo topo e fundo, né? Criou-se o cenário lá agora da máxima do dia nessa vela 12, mas está querendo corrigir. Outra coisa também que faz com que a gente tenha um pouco de insegurança na tomada de decisão de uma posição compradora é a quantidade de pavio, muito pavio. A gente pode até tentar entrar aqui, mas eu acho que o stop vai ser praticamente a gente dá para o mercado posição de compra 166,400. O dólar caiu, lateralizou, a tendência é que de fato o dólar caia, lateralize e volte a cair, né? E o índice suba, lateralize e volte a subir. Então vamos alocar aqui uma ordem de compra e vamos ver se essa ordem busca aí alguns pontinhos, tá? Assim que pegar a gente determina ali, ou a gente pode determinar até agora, tá? Pode colocar aqui, ó, um stop de 200, um alvo de 250 pontos para um stop de 250 pontos. Um para um a gente coloca aqui. A posição de compra, se pegar a ordem, vamos ver se o índice vai buscar lá. E dentro da posição compradora, se caso ele abra positivo e nos dê uma margem de 70 a 100 pontos, a gente já puxa o stop. Mas ele está caindo, né? Vamos ver. Está no segundo minuto dessa vela 13. Vamos ver como é que vai ser o fechamento dessa vela. A alocação da ordem ficou bem na região do 166,400. Alocação de ordem compradora, já que deu a indicação de compra, por mais que seja uma indicação onde não me traga muita segurança devido à quantidade de pavio e pouco corpo, né, demonstrando bastante indecisão, a gente está analisando a possibilidade de um índice na alta, ele lateralizar e continuar na sua alta. Tá? Da mesma forma que eu coloquei aqui também o gráfico do dólar. O dólar cai, lateraliza e cai. Então vamos seguir nesse segmento. Lembrando que é uma indicação que provavelmente demanda risco para a gente, que pode fazer também com que a gente stop. Se a gente stopar, a gente vai tentar fazer uma leitura um pouco maior, um pouco melhor depois. Mas por enquanto, lembre, se você não tem segurança na posição altista que eu estou determinando aqui a compra, cara, coloque na conta simulação, não opere, enfim. Eu estou falando, se a gente pegar essa ordem, é uma ordem que demanda risco. Pode ser que aconteça o que aconteceu aqui, ó. Ela calculou um stop de 250 pontos e foi aqui para baixo. Nesse cenário, se nós tivesse entrado comprado assim que abriu essa vela triste, a gente teria já estopado. A gente esperou. Tá? Vamos ver se a demanda vai se confirmar de fato numa força compradora. Se demandar em força vendedora, a gente já sabia do risco, né, perante ao que está aparecendo para a gente aqui nesse cenário. Vamos ver se pega a ordem. Eu vou repetir, tá? Até para não ficar falando, mas depois Netos dá do stop. É uma operação de muita exposição. Pode ser que agora, ó, antes do fechamento dessa vela, ela já nos tire o stop. Pode ser, tá? Então ela pegou a ordem, vamos torcer para que a demanda seja positiva, que ela crie um cenário altista, mas se nos estopar, tem problema. A gente segue na sessão e busca uma nova oportunidade. Mas entenda, demanda risco, visando a quantidade de pavio que as velas vêm apresentado. Tá? Então vê, se ela puxar aqui uma posição
compradora, né, acima dessa região de compra, se ela nos der ali uma posição de 60, 70, 80 pontos positiva, a gente já vai puxar o stop, tá? E se ela trabalhar muito em cima dessa posição aonde a gente abriu a ordem, a gente também em seguida já puxa o stop para pertinho, tá? Mas demanda a risco, é uma posição arriscada, porque as velas dentro do histórico das últimas movimentações aqui que estão aparecendo para a gente, estão tendo muito pavio. Pode ser que aconteça uma estilingada para baixo, pá, nos tire no stop e depois comece a subir. Como pode dar uma estilingada para cima e também pegar os nossos 250 pontos. Tá? Então, neste cenário, cara, é ter paciência. Tá? Não tem muito o que fazer. Quem conseguiu pegar, tá comigo, vamos torcer para dar a tendência altista, respeitar essa compra e a gente conseguir pegar uns pontinhos. Se a gente estopar, a gente falou sobre o risco da operação. Eu entrei na operação compradora, acredito no operacional, por mais sabendo que o risco é muito grande, muito grande. Esse stop devia estar para lá de 500 pontos para dar margem da movimentação das velas, confirmando em cima de pavio que está deixando uma posição de fato de um índice mais altista, mas pode ser que uma estilingada para cima nos dê os 250 pontos, ou pode ser que daqui a pouco, nessa própria vela, a gente acabe sendo estopado. Então, sabendo dos riscos, né, eu sempre deixo bem claro, se você se sente confortável e se coloca o risco sabendo da sua realidade, ótimo, vamos buscar uns pontinhos. Se não, tenha paciência, busque uma nova oportunidade que ela vai aparecer. Aqui dentro da minha realidade, 250 pontos me suporta um stop e me deixa margem para uma próxima operação. Se 250 pontos for o seu limite hoje de stop, caso a gente venha sido estopar, você fecha a sessão, termine o dia, volte amanhã. Se a gente conseguir buscar uns pontinhos acima dessa região compradora, tomara que ela dê uma estilingada para cima, nos posicione em uma região legal, ótimo, vamos buscar mais pontos, vamos continuar. Então por isso que assim, ó, cara, é muito pé no chão, sabendo o que está acontecendo. Eu falei sobre o dia de hoje, era um dia que não tem mercado americano, que provavelmente ia ter pouca liquidez, que se a gente fosse fazer operações ia ser operações mais no detalhe. Então, se caso a gente conseguir bater uma pontuação interessante, a gente já vai proteger a nossa ordem, já vamos deixar ela positiva. Caso a gente stop, a gente trabalha uma margem um pouquinho maior para uma próxima operação e assim a gente segue, tá bom? Então, com muita calma, cautela, segurança, vamos ver o que vai acontecer e vamos torcer para dar certo. Ó, tá batendo 70 pontos, vamos ver se ele chega a bater ali 75, 80 pontos, para a gente já buscar uma margem de proteção, tá? Para não correr o risco de reverter. E se reverter, a gente está acreditando, né? Continua acreditando. Eu queria que ela batesse uma margem de 75, ali, 80 pontos, beleza. Bateu 100 pontos, então a gente vai pegar a nossa ordem e vamos deixar aqui, ó, em 15 pontinhos. 15 pontinhos nos dá uma margem segura, uma proteção já legal e a gente torce para esse índice continuar subindo. Mas Neto, se bater nos 15 pontos, podia ter pego 100. Tranquilo, o risco é igual. A gente está se colocando ao risco de ou proteger a operação saindo dela teoricamente positiva, ou a gente vai continuar nessa tendência, esse caso confirme. É bem provável que, devido à volatilidade que o índice está apresentando, ele vá nos tirar nos 15 pontos. Não está ganhando força compradora, mas pode dar uma estilingada para cima e bater lá a casa dos 250. Então, o risco é igual. Eu prefiro manter a ordem positiva e protegida do que tomar uma reversão e ser estopado lá embaixo. Então, é melhor eu sair no 0 a 0 do que eu sair negativo. Vocês concordam? Por mais que agora a possibilidade seja favorável para o índice na alta, eu prefiro sair pelo menos com os 15 pontos do que tomar. Aí quase bateu, aí, ó, bateu os 250, pronto. Atingiu, bota check na primeira operação, 250 pontos já foi para o nosso bolso. Vamos para a próxima agora.
Entenderam o que eu estava querendo mostrar para vocês? Muito simples, né? Muito simples. A gente fez uma leitura compradora, colocamos um stop de 1 para 1, 250 para cima, 250 para baixo. Colocamos uma margem de proteção dentro da operação, ou seja, eu falei, se ela bater 70, 80 pontos, a gente já vai proteger. Protegemos ela ali nos 15 pontos assim que bateu aquele objetivo. Beleza, ali a gente conseguiu proteger a operação. A operação protegida ela vai subir mais. Ó. Quem está na operação, show de bola, vai para cima. Posição foi show de bola. Quem conseguiu, quem está nas parciais, ó, olha aí, e vai bater 300, 400, 500 pontos. A gente demandou uma posição protegida de 15 pontos, estipulou uma meta de 250, entrou na operação, show de bola. Ali naquela posição, eu narrei para vocês. Ou ela nos deixa positivo em 15 pontos caso houver uma reversão, ou ela estilinga para cima e bate os 250 pontos, está tudo bem. Mas a gente não ia se colocar o risco de dar uma estilingada para baixo, sabendo que hoje, um dia atípico, sem mercado americano, quantidade enorme de pavio na leitura das velas, pouco corpo, pode ser que as reversões aconteçam ao contrário. Vocês lembram o que aconteceu nessa vela 11? Ela foi lá embaixo em segundos e voltou. Podia acontecer isso nessa vela 14. Então, para a gente se sentir seguro e protegido dentro da operação, é muito necessário que a gente que opera pequeno, a gente não está operando com 500 contratos, com 200 contratos, está operando com 5 contratos, é muito importante a gente colocar aquela proteção, sabendo que se a gente sair protegido, por mais que na demanda positiva depois o índice continue favorável à nossa posição, a gente não corre o risco de ser estopado. A gente protege a nossa operação. Mas nesse cenário, batemos 250 pontos, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o gráfico andar, deixa ele nos dar mais uma oportunidade e daqui a pouco ou mais para frente a gente faz uma nova operação. Você que está na operação ainda, eu sugiro você já proteger ali na região de 30, 40, 50 pontos, dando margem para o índice trabalhar. Se você almeja mais pontos dentro dessa operação. Se você saiu nos 250, parabéns, se é a sua meta, show de bola. Manda teu resultado para mim que eu quero compartilhar com outras pessoas. Se ainda não é o seu resultado, não tem problema. Se você não entrou na operação, também não tem problema, vai ter outras oportunidades. O que tem que ficar claro aqui é que toda a tomada de decisão e a leitura, eu sempre vou falar para vocês os riscos, as vantagens de entrar, por que, que a gente vai entrar, por que, que a gente vai colocar esse stop e esses alvos, e que tudo isso faça sentido para que você englobe todas essas informações, aplique dentro da sua realidade e consiga ter seus resultados. Certo? Vamos deixar andar mais um pouquinho. Fizemos uma operação, 250 pontos. Já anota o check da primeira meta do dia. Já temos uma margem para a gente poder trabalhar numa próxima operação sem risco de sair negativo no dia. Então a gente vai agora. Se fosse somar a operação da abertura, seria mais 150. Mas não vamos somar a operação da abertura. Vamos somar somente as análises que a gente vai fazer em conjunto aqui na nossa sessão, tá bom? Quem conseguiu pegar, por favor, compartilhe comigo. É muito importante saber, Neto, eu peguei, eu fui. Quem não conseguiu pegar também não tem problema, vai ter outras oportunidades. A gente vai ficar aí até umas 11 horas, então vai aparecer mais oportunidades para a gente poder operar. Mas nesse primeiro momento, agora, quem já operou, bateu os seus pontinhos, maravilha. Quem está na operação já tem margem para proteger, já tem garantias de sair dela positiva. Agora a gente vai aguardar uma próxima oportunidade, tá bom?
Ó, agora, bom, quem tá na operação ainda, beleza, tá? Já mantém aí um padrão de proteção segura para não mais tomar qualquer tipo de reversão. Quem já saiu da operação e tá esperando uma próxima oportunidade, bora pra cima. Vamos ter paciência e cautela pra gente aguardar o melhor momento para entrar de novo no mercado. Tá? Então, neste momento agora, a gente precisa ter a paciência. Tá? Tivemos paciência para esperar o melhor momento para entrar comprado, tivemos um bom controle emocional para lidar com a situação de que existia um risco muito grande da gente poder tomar uma reversão, mas acreditamos e ficamos até os 250 pontos serem batidos. Lembra que eu falei daquele cenário muito importante e tenham este cenário na sua cabeça assim que isso vai ajudar muito. O gráfico ele tem muita tendência a ser favorável a uma leitura de sobe, lateraliza, sobe. A gente entrou numa posição praticamente lateralizada. Desce, lateraliza e desce. Este cenário é um cenário lógico dentro de padrões, onde a gente consegue visualizar e conseguir perceber que algumas indicações podem estar dentro de um cenário de perspectiva de continuidade do preço. Né? Aqui foi praticamente isso. Ó. Por mais que a demanda existia o risco por a gente ter um stop pequeno e porque o mercado estava muito volátil, né? Tá muito volátil, demandando a quantidade de pavis que estão ficando nas velas. E sempre existe o risco, mas se confirmou tendência altista, lateraliza e sobe. Sobe, lateraliza, sobe. Muito legal. Eu falei isso antes da gente entrar na operação. Eu vou ali pegar um cafezinho e já volto, tá? Então, nesse momento, vou ficar um pouquinho ausente, mas estou aqui. 5 minutinhos e já volto.
Olha aí, ó, cheguei bem na hora. Vocês estão observando outros tempos gráficos? No tempo gráfico de 2 minutos, já deu uma indicação de venda. Isso é uma coisa assim que eu posso indicar para vocês, se vocês quiserem, claro, né? Tenho esse costume de ter outros tempos gráficos. É muito importante a gente ter um padrão. Eu gosto muito do gráfico diário. Muito. O gráfico diário dá uma sensação macro de, cara, será que vai tendenciar para alta? Será que ele vai fazer continuar corrigindo essa vela 9 lá da quarta-feira? Então, é uma ideia, tá? Essa indicação de venda, se confirmar, talvez a gente pegue, tá? Vamos ver, vamos esperar. Olha só que legal, ó, o que está acontecendo no índice. Ai, deixa eu me arrumar aqui. O que está acontecendo com o índice? Cara, o cenário ele é muito parecido com o cenário da nossa indicação ali, ó, da primeira compra. Porém, olha a pernada que ele tá dando. Olha a pernada que ele tá. Deixa eu ver uma coisa aqui no. Indicou em qual região? Bem em cima da marcação do 35. Hum, 35. Galera, assim, ó. Talvez. Talvez. Olha que legal, ó. Eu gosto quando. Ô, Tiagão, Neto, não bati a meta, mas tem que sair agora. Mas mesmo assim, meia meta. Muito bom, cara. Muito bom, legal. Parabéns, parabéns. Galerinha, essa indicação de venda aqui eu não sei não, tá? Vamos esperar ver como é que essa vela 18 vai se comportar. A gente está dentro de um cenário de sobrecompra e sobrevenda, ou seja, de um cenário que tendencia à lateralização do mercado, né? Então, devido à esticada que o índice deu, a tendência provavelmente vai ser de fato de um índice baixista no dia de hoje, da mesma forma que o dólar estava com essa indicação. Então, eu não sei se de fato a gente vai ganhar tendência vendedora agora. Outra coisa também, a demandada da esticada dessa vela, né? Olha só, são mais de 300 pontos. Então, uma correção dela para um stop nosso seria praticamente, né, fim de jogo do dia de hoje, comprometer também a operação que a gente fez logo cedo. Então, vamos esperar ver se essa vela 18 vai ganhar tendência baixista. Se ela vier aqui para baixo, ó, rompendo a mínima lá de sexta-feira, é uma posição que vai confirmar de fato tendência baixista. Se caso não confirmar, o que me dá receio na posição vendedora ainda é o tamanho das velas, tanto da vela 16 quanto da vela 16 quanto da vela 17. Então isso pode fazer com que um cenário aí, ó, do mercado enfraqueça, direcionando de fato o índice para a região de baixa, ou pode ser que agora ele crie um cenário de lateralização, querendo fazer suas correções e depois buscar a posterior alta. Então agora, vamos ver como é que vai desenhar essa tendência após indicação de venda nessa vela 17. Quem entrou, show de bola. Quem posicionou sua ordem ali na indicação de venda, maravilha, tá? Já está na posição boa, já deve ter batido ali o que mais de 100 pontos, já está numa região segura de proteger a operação. Top. Agora, quem ainda não entrou, que nem eu, que está segurando uma posição um pouco mais favorável, vamos deixar esse gráfico andar.
Ó, quem tava na operação vendida aqui chegou a bater quanto? Ali, 180 pontos. Eu acredito que conseguiu proteger, né? Proteger já deve ter saído dela, enfim. A gente não entrou, vou fazer de novo essa reflexão junto com vocês. A gente não entrou devido ao padrão gráfico da queda dessa indicação, ou seja, uma vela com bastante força, posterior a uma vela com mais força ainda, indicando uma posição vendida. Me deixa um pouco inseguro, demandada ao histórico do dia. Quando a gente tem um histórico de velas muito fortes com muito pavio, né, a gente entende que essas velas podem até ganhar tendência vendedora, conforme a indicação, podem até continuar essa força, essa tendência, mas ela pode também ter uma chance muito grande de se corrigir. Ainda mais que a gente vem de um viés altista desde a abertura do mercado, após o fechamento daquela vela ali do paviozão, ó. Então, isso me deixa um pouco inseguro. Se a gente tivesse entrado na operação junto no fechamento da vela 17, a gente já teria saído protegido. Provavelmente. Agora, esse cenário de doji da vela 18 me deixa mais inseguro ainda sobre o que pode vir. Então, neste momento, a gente trabalha a nossa paciência. Vamos deixar o gráfico andar, vamos ver para que lado ele vai. Lembra que eu falei que ele está em regiões de sobrecompra e sobrevenda? Ele volta para aquele cenário lateral da abertura. Isso nos traz um pouco de instabilidade sobre a gente tentar entender se ele vai continuar subindo ou se ele vai querer corrigir e confirmar o que vem se falando desde a abertura do mercado, que é um índice baixista. Lembrando que a gente está hoje com o mercado americano fechado, isso se faz preço ao nosso mercado, ou seja, pode ser que o nosso mercado tendencie a uma tendência engessada lateral e não se confirme nem compra nem venda, enfim, nem alta nem baixa. Então a gente faz a análise junto, a gente mantém a paciência sempre estipulada nesse padrão e vamos ver o que vai acontecer. A gente já tem um cenário baixista aqui confirmado, vamos ver se esse cenário vai de fato confirmar a tendência de venda ou se o índice vai querer começar a corrigir. Tá? Então nesse momento a gente fica de fora, tá? Ó, olha só o cenário que está apresentando para gente. Por isso que é muito importante. Eu sempre falo, reforce e vou sempre falar e reforçar. A gente precisa, antes de qualquer tipo de indicação, fazer a leitura, fazer o entendimento. Por isso que é muito importante a gente estar aqui todos os dias. E aí eu me coloco à disposição para isso.
É óbvio que daria para a gente poder ter entrado vendido aqui, da mesma forma que a gente podia ter entrado vendido lá na primeira indicação. Mas como a gente demanda cautela e requer entendimento sobre o que está acontecendo no mercado, a gente precisa analisar, né? O mercado ele requer análise. A gente tem que entender, tem que pensar assim, cara, o gráfico estava subindo. A gente pegou uma compra aqui, deu 250 pontos. Chegou a bater 300 lá em cima, ó, quase 350. Tá? Bateu os 300 e poucos pontos. Tá certo, maravilha. Ele não ganhou força compradora, ele não deu continuidade na alta. Aí ele veio, eu estou fazendo só uma analogia, tá? Para vocês tentarem entender por que é muito importante a gente perceber e começar a olhar com um certo afinco sobre o que acontece vela a vela. Ele perdeu força e ganhou duas velas com muita força. Se você for somar as duas velas, só em corpo deu mais de 500 pontos. Isso é uma demandada muito forte do mercado. Isso não é normal. Isso é uma situação atípica. Então a gente pode muito bem pegar e sinalizar isso aqui de uma forma da seguinte, botar aqui, ó, botar aqui e pegar e botar aqui, ó, um cenário atípico, tá? Beleza. Esse cenário atípico, a gente precisa entender, cara, por que a demandada de força foi muito grande e não concluiu? Lembra que eu falei, cara, vamos esperar a vela 18. A vela 18 vai nos dizer se essa tendência de fato é voltada para baixo ou se ele só vai lateralizar e voltar a subir. Quando a gente tem confluências de indicadores, aqui nos sinaliza para que lado o índice vai. Aqui nos dá as regiões que ele vai trabalhar. Vocês estão entendendo as regiões? Regiões consolidadas, de sobrecompra e sobrevenda, regiões compradoras e regiões vendedoras. O índice até agora não demonstrou nenhuma direção para ele buscar uma indicação de fato vendedora, para ele cair. Mas em contrapartida, já deu vários sinais de que ele vai subir. Então, quando a gente tem posições semelhantes a essa, a gente precisa ligar um alerta. Cara, se demandar força, beleza, a gente entra vendido. Perde uma quantidade de pontos, mas consegue entrar vendido e seguir no balaio da queda. Mas se ele não demonstrar força contínua, força em continuidade, que foi o que apareceu no pavio aqui na vela de 18, na quantidade de pavio no doji, cara, a gente precisa ficar de fora, deixa ele andar. Agora ele está voltando. Será que a posição da vela 16 e da vela 17 foi praticamente um pullback ou vai fazer um pivô de alta agora? Só veio fazer a correção para dar continuidade na alta. Corrigiu a abertura do mercado à vista. O mercado à vista não foi aqui, né? Foi bem antes disso. Ou foi alguma notícia que a gente não percebeu e não viu? Então essas coisas é muito importante a gente tomar nota, a gente entender e começar a ver, olha que padrão. Porque uma coisa é fato, os padrões que acontecem em vela a vela são padrões repetidos. São padrões que aconteceram na semana passada, na semana retrasada, no mês passado, no ano passado. Até estava brincando com o Leandro semana passada, até não sei se o Leandro está na sessão, mas a gente estava brincando sobre como eu tenho curiosidade, e ele também, em a gente pegar um histórico da Bolsa dos últimos 20 anos, para a gente entender quais foram os padrões que mais se repetiram, para a gente ver, entender, ó, esse padrão, se esse padrão se repete muito, é porque ele faz sentido dentro de uma realidade no mercado. Então, e outra, eu gosto muito de operar padrões. Aqui a gente tem um cenário favorável, provavelmente vai aparecer uma indicação de compra ou nessa vela 20 ou na vela 21, e aí a gente vai perceber o que? Vale a pena entrar comprado? Cara, numa dessas vale, dependendo de como for a força compradora e a região que ela estipular, se ela nos der uma posição mais próximo das máximas lá, ó, da máxima do dia, a gente pode de novo pegar uma posição compradora. É claro que a gente vai fazer as comparações em outros tempos gráficos, que nem eu estou olhando agora aqui, no gráfico de 2 minutos, no gráfico de Renko e também no gráfico do dólar. Tem que se fazer preço. O dólar hoje está meio arrastado, né? Dá para ver que ele está meio arrastadinho. Mas ele segue aquela figura que a gente falou, ó, desce, lateraliza, desce, está lateralizando de novo. Se ele ganhar a pernada de baixa, a gente vem para o cenário de sobe, lateraliza, cria esse padrão atípico aqui e sobe. Né? Exclui essas duas velinhas aqui como um cenário de análise e acredita na continuidade da alta do índice. Mas para isso a gente precisa ter paciência. 250 pontos a gente já cumpriu, já bateu. Agora a gente precisa ter paciência para esperar o que vai acontecer nos próximos minutos, tá bom? Love, you wanna tell me love, let me get this clear, 'cause I had no idea.